Olá e bem-vindos a mais um vídeo da nossa estratégia de investimento semanal do Banco Inter. Esta foi uma semana em que voltámos a ver uma melhoria do sentimento de mercado. O desfecho das eleições americanas agradou aos investidores porque, como referimos na semana passada, o facto de os republicanos controlarem o Senado afasta os receios de um aumento muito grande dos gastos públicos e do déficit nos Estados Unidos, que era associado à presidência de Joe Biden. Além disso, deve dificultar também a passagem de legislação que regule o setor das tecnologias, que era outro fator que preocupava os investidores. Portanto, este foi um desfecho que acabou por agradar bastante ao mercado. Além das eleições, logo no início da semana tivemos também o anúncio por parte da Pfizer de que a sua vacina tem um nível de eficácia de 90%, o que animou muito os mercados. Na Europa, o Eurostoxx 50 acabou mesmo por ter uma das melhores semanas do ano, com uma valorização de 7% e reduzindo assim a distância para os índices americanos. Ainda assim, estas subidas muito fortes em resposta à vacina podem ter sido algo exageradas. Ainda temos um caminho longo a percorrer nos próximos meses para que uma ou mais destas vacinas esteja em comercialização e seja disponibilizada a grande parte da população. E, aliás, algumas das notícias dão conta disso, de que há um longo caminho a percorrer e que a tecnologia desta vacina da Pfizer, por exemplo, tem de ser conservada a temperaturas muitíssimo baixas para que seja viável e isto pode dificultar a sua distribuição, em particular em países menos desenvolvidos e com menos infraestruturas. Mas, em resumo, apesar de alguns obstáculos deste género e do tempo que falta para termos uma vacina viável, a frente das vacinas tem evoluído como esperávamos e acreditamos que a aprovação por parte dos reguladores de uma vacina contra a Covid possa ainda ocorrer no final de 2020 ou no início de 2021. Deixando as eleições e as vacinas de parte, a semana ficou também marcada pelos recordes de vendas online na China durante o Singles Day, ou Dia dos Solteiros em português, e entre os produtos mais vendidos estiveram iPhones, cosméticos da L'Oréal e também televisões. Estes resultados confirmam mais uma vez o crescimento forte do consumo na China e, em particular, do segmento de consumo de luxo. Por último, na frente dos dados macro e de empresas, os resultados empresariais do terceiro trimestre continuam a causar surpresas pela positiva, mas na frente da macro vemos uma certa desaceleração e até um retrocesso da atividade económica, principalmente na Europa, devido aos novos surtos do vírus e aos confinamentos que têm sido implementados em resposta disso. Em relação à próxima semana, será uma semana com poucas referências e na qual o mercado se deve manter em modo de transição. Teremos alguns dados macroeconómicos, entre eles produção industrial nos Estados Unidos e vendas a retalho na China, que devem sair ambos positivos, mas por outro lado teremos também o indicador avançado nos Estados Unidos e a confiança do consumidor na zona euro, que estes sim já devem acusar o impacto dos novos surtos de Covid e devem sair menos positivos. Em termos líquidos, estes dados macro podem ajudar um pouco, ou pelo menos não esperamos que prejudiquem o mercado. Teremos também uma ou outra apresentação de resultados empresariais, mas já estamos praticamente no fim desta temporada de resultados do terceiro trimestre, que acaba por ser muito mais positiva do que era inicialmente esperado pelos analistas, apesar de o mercado não lhes ter prestado tanta atenção como habitualmente presta, devido ao vírus e aos restantes fatores de risco ativos. Neste momento, com mais de 90% das empresas com resultados apresentados, as quedas médias de resultados são de 8% face ao ano anterior, que contrasta com uma estimativa de menos 22% dos analistas. Portanto, de facto, muito melhores do que aquilo que era esperado. Outro tema que ainda está em aberto é o tema do Brexit, que é um fator sempre um pouco imprevisível, por isso existe sempre a possibilidade de que nos próximos tempos haja algum avanço na direção de um acordo e caso isso aconteça podemos ter ligeiros avanços na Libra. Mas de facto será uma semana que esperamos que seja de transição, em que o mercado pode registrar uma evolução lateral ou ligeiramente positiva. Na semana seguinte, aí sim já teremos novamente mais referências, entre elas os dados de consumo da Black Friday e Cyber Monday, que serão importantes para avaliar a retoma do consumo nos Estados Unidos e na Europa. Em resumo, prevemos uma semana de transição com ligeira tendência positiva, caso não haja surpresas. Muito obrigado e uma boa semana.